Fala nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao canal, o seu espaço de confiança para acompanhar todas as novidades do Mengão, sem perder nenhum detalhe dos bastidores, especulações e movimentações de mercado envolvendo o Flamengo. A notícia de hoje promete movimentar a torcida e agitar os bastidores do futebol brasileiro. Segundo informações que surgiram nos últimos dias, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, teria se reunido com o empresário do atacante Arthur, jogador que atualmente pertence ao Palmeiras. Esse encontro já despertou uma série de rumores sobre uma possível tentativa do rubro-negro de trazer o atleta para reforçar o elenco. Arthur é um velho conhecido do futebol brasileiro. Revelado pelo próprio Palmeiras, teve boas passagens por Bahia e Bragantino antes de retornar ao clube paulista. Jogador de velocidade, boa finalização e capacidade de recomposição defensiva, Arthur é visto como uma peça que se encaixaria bem no esquema de Tite no Flamengo, justamente por essas características táticas. A questão que chama atenção é que Arthur, apesar do investimento alto feito pelo Palmeiras em sua contratação, não conseguiu se firmar como titular absoluto com o técnico Abel Ferreira. O jogador vem recebendo poucas oportunidades nas últimas partidas e já começa a ser visto como um ativo negociável pela diretoria alviverde, especialmente diante de propostas vantajosas vindas de outros clubes do Brasil ou do exterior. O Flamengo, que busca reforçar seu elenco visando as disputas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, vê com bons olhos a possibilidade de contar com um jogador com as características de Arthur. A velocidade pelos lados do campo, a capacidade de drible em 1 contra 1 e o comprometimento defensivo são pontos que agradam ao técnico Tite, que já teria dado aval para uma investida, caso as condições financeiras sejam favoráveis. Apesar do interesse, a negociação não é simples. Palmeiras e Flamengo têm histórico de disputas acirradas dentro e fora de campo, o que sempre dificulta uma transação direta entre os clubes. Ainda assim, fontes próximas ao staff do jogador garantem que o clima da reunião foi positivo e que há possibilidade de avanço nas conversas, especialmente se o jogador demonstrar interesse em trocar de clube para ter mais espaço. Vale lembrar que Arthur ainda tem contrato longo com o Palmeiras, o que significa que qualquer negociação envolveria cifras consideráveis. O Flamengo estuda as possibilidades, uma compra definitiva, um empréstimo com opção de compra ou até mesmo uma troca envolvendo atletas que possam interessar ao clube paulista. Nos bastidores da Gávea, a diretoria rubro-negra trata o assunto com cautela, mas não esconde o desejo de reforçar o setor ofensivo. O entendimento interno é de que o time precisa de mais peças de velocidade, principalmente após as saídas e oscilações de rendimento de jogadores que atuam pelos lados do campo. A torcida do Flamengo também já começou a reagir nas redes sociais. Muitos rubro-negros aprovam a ideia de ver Arthur vestindo a camisa do Mengão, destacando que o jogador tem potencial para brilhar em um elenco com maior volume ofensivo e mais liberdade para atacar. Outros, no entanto, questionam se o investimento em um jogador que não se firmou no Palmeiras seria a melhor escolha para o momento. Do lado do Palmeiras, a diretoria não confirma oficialmente o interesse do Flamengo, mas também não descarta ouvir propostas que possam ser vantajosas financeiramente. A relação entre os clubes não é das mais amistosas, o que naturalmente coloca um obstáculo extra nessa negociação. O técnico Tite, segundo a apuração da imprensa esportiva, vê em Arthur um nome que poderia ampliar as opções ofensivas do elenco, sem comprometer o equilíbrio tático da equipe. A versatilidade do atacante, que pode atuar em ambos os flancos e até por dentro, agrada bastante ao treinador, que valoriza atletas com essa capacidade de adaptação. A negociação, no entanto, ainda está em fase inicial. Por enquanto, o que houve foi um contato preliminar entre Marcos Braz e o empresário do jogador, sem proposta oficial apresentada ao Palmeiras. As conversas devem se intensificar nos próximos dias, especialmente com a abertura da próxima janela de transferência se aproximando. Outro ponto importante é que o próprio Arthur vê com bons olhos uma mudança de ares. Pessoas ligadas ao atacante garantem que ele está insatisfeito com a falta de sequência no time de Abel Ferreira e que não descartaria um retorno ao Rio de Janeiro, onde já atuou na base do Fluminense. Por tudo isso, a situação segue em aberto e promete novos capítulos em breve. A expectativa é que Flamengo e Palmeiras se posicionem de maneira mais clara nos próximos dias, seja para confirmar as negociações ou para encerrar de vez os rumores. E você, torcedor rubro-negro, acha que Arthur seria um bom reforço para o Flamengo? Vale a pena investir em um jogador vindo de um rival direto? Ou o clube deveria buscar outras opções no mercado? Deixe a sua opinião nos comentários, ela é muito importante para o nosso canal. Aproveita também para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade quente do Flamengo.
Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão, com informação de bastidores, análise e muita paixão rubro-negra. E atenção, as informações deste vídeo são baseadas em rumores de mercado e apurações da imprensa esportiva. Até o momento, não há confirmação oficial por parte do Flamengo, do Palmeiras ou do empresário do jogador sobre uma proposta formal. Por isso, este conteúdo deve ser tratado como especulativo. Fica ligado no canal, porque vem muito mais notícia quente do Mengão por aí.